Olá, meus irmãos, líderes de células, líderes de discipulado. É um prazer poder estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. E nesta ocasião me deram a oportunidade de falar sobre algo muito importante, que é o coração do líder. E eu quero destacar duas coisas que são fundamentais no coração do líder. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção está aqui em Lucas capítulo 22, a partir do verso 24, que diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. É interessante que o contexto em que Jesus fala estas coisas que estão aqui em Lucas 22 a 30, é o contexto do capítulo 10 de Marcos, onde Tiago e João pediram à mãe deles que solicitasse a Jesus que no reino eles pudessem assentar um à direita e outro à esquerda de Jesus. Ou seja, eles estavam expressando um sentimento muito comum no coração humano, que é o desejo de dominar sobre os outros, o desejo de dominar sobre as coisas e o desejo especialmente de dominar sobre os outros. Jesus ia governar, Jesus ia sentar no seu trono e a partir daí governar. Mas eles queriam estar assentados uma à direita e outro à esquerda de Jesus. Em outras palavras, eles queriam governar com Jesus sobre todos os outros. É interessante que lá no livro, no texto de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos ficaram sabendo disto, não é? Os apóstolos ficaram muito irritados com Tiago e João. Por que ficaram irritados com eles? Porque eles é que queriam essa posição. Eles é que queriam estar assentados, uma à direita ou à esquerda de Jesus, para dominar sobre todos. O desejo de dominar é um problema muito sério no coração do homem. E ele é um mau sentimento no coração de qualquer líder. Porque qualquer líder que queira dominar, ele vai fazer um péssimo trabalho de liderança. Jesus nos mostra um outro modelo de liderança. Uma liderança que realmente expressa o coração de Jesus, tem que ser uma liderança como a de Jesus. E aqui no texto, Jesus responde a essa discussão que os discípulos estavam tendo sobre qual deles seria o maior. E Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, Jesus pergunta, quem está à mesa ou quem serve? Jesus mesmo responde a essa pergunta. Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve.
Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele disse lá em Mateus capítulo 28, verso 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lá em João capítulo 13, Jesus disse: vós me chamais Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No capítulo 19 de Apocalipse, ele aparece ali na sua segunda vinda, depois da batalha do Armagedon, vestido de linho finíssimo, as suas vestes estão salpicadas de sangue. Ele se chama fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça, e ele tem escrito na sua coxa direita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Realmente ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Criador de todas as coisas. O apóstolo João disse que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O autor de Hebreus diz que Ele é a expressão exata do ser do Pai, no capítulo 1 do seu livro, e que Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e Ele sustenta todas as coisas. Então não há ninguém que seja maior do que Jesus, ninguém que supere Jesus. Mas aqui Jesus nos dá um exemplo de como deve ser um líder. Ele, com essa pergunta que ele faz: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? E ele diz, concluindo: pois no meio de vós eu sou como quem serve. O líder, ele precisa ser sempre um facilitador. Ele precisa ser sempre alguém que abre o caminho para os outros. Alguém que ajuda as pessoas para que elas possam desempenhar o seu serviço no corpo de Cristo. Assim tem que ser um líder de célula. Ele tem que ser alguém que tem o seu coração pronto para servir. É interessante que quando a gente estuda o livro de Marcos, no capítulo 10 do livro de Marcos, há uma linha que segue todo o capítulo 10 do livro de Marcos. Essa linha que segue todo o capítulo 10 do livro de Marcos é o desejo de dominar. O desejo de dominar está ali em todas as áreas. O desejo de dominar sobre o cônjuge, o desejo de dominar sobre as crianças, o desejo de dominar sobre a matéria da vida eterna, o desejo de dominar sobre as pessoas menos favorecidas, como o cego que pedia a Jesus que o curasse. Mas Jesus, nesse capítulo mesmo, ele dá este exemplo extraordinário. Ele vai para Jerusalém. E ele diz aos discípulos: olha, eu vou lá e o Filho do Homem será entregue. Será entregue na mão dos sacerdotes, e os sacerdotes vão entregar o Filho do Homem na mão dos gentios. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Jesus estava indo para Jerusalém para se entregar. Ele, como nosso exemplo máximo de líder, ele não quis dominar. Ele quis se entregar. Jesus disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Ele, falando a respeito do discipulado, ele disse lá na oração do discipulador, no capítulo 17 de João, que ele se consagrava aos discípulos. Ele disse: em favor deles eu me santifico. Então o desejo de dominar não estava no coração de Jesus. Jesus tinha completo controle sobre isto. E ele nos deu exemplo como um líder deve ser. Então, essa é a primeira coisa que um líder precisa observar. Há ainda desejo de dominar o seu coração? Se há desejo de dominar no seu coração precisa ser quebrantado.
Seu coração precisa ser trabalhado por Deus, para que você possa ser um líder melhor. Um líder de célula que sirva de exemplo como Jesus serviu de exemplo. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, nos versos 1, 2 e 3, olha o que Pedro escreve aqui. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbíteros como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E olha o verso 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Muita gente confunde liderança com domínio, com controle das pessoas. Mas o verdadeiro líder não é aquele que domina, mas é aquele que serve de exemplo. Então isso precisa estar encarnado em você, profundamente internalizado, para que você possa ser um líder como Jesus quer que nós sejamos. Segunda coisa que eu quero destacar é que, como líderes, nós precisamos aprender a ser dependentes de Deus. Deixa eu dizer a você, Deus não confia na sua autoconfiança. Deus não confia na sua autoconfiança. Deus confia na sua dependência. Eu quero mostrar um texto aqui de Mateus 26. Olha só o que Jesus diz aqui na última noite que Jesus esteve com seus discípulos antes da sua prisão. A partir do verso 31, diz assim: Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro foi categórico. Pedro era um homem cheio de autoconfiança. Sempre que a palavra sobrava para alguém, Pedro tomava essa palavra. Pedro era um porta-voz dos discípulos, tenha sido eleito para isso ou não, tenha sido escolhido para isso ou não, ele sempre tomava a frente e falava. Mas olha a resposta de Jesus para a autoconfiança de Pedro. Verso 34, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Essas palavras de Jesus são palavras muito duras e são palavras que poderiam fazer vacilar qualquer sentimento de confiança. Mas Pedro se manteve firme naquela proposta inicial do verso 33. Ele disse no verso 35, olha, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas naquela noite, Pedro negou Jesus vergonhosamente. Ele negou Jesus 3 vezes. E para que a profecia de Jesus fosse lembrada e também se cumprisse, o galo cantou.
E quando o galo cantou, então Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. E ele ficou profundamente envergonhado, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Muitas vezes nós achamos que podemos fazer a obra de Deus no nosso ímpeto, na nossa força, que nós somos capazes de mais, que nós conseguimos fazer e acontecer. Mas sabe, Deus não confia nessa sua autoconfiança. A sua autoconfiança não serve para fazer a obra de Deus. Moisés, o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos descreve Moisés antes de Moisés ir para o deserto, para a primeira experiência de Moisés no deserto por 40 anos. Quando Moisés era príncipe, o texto lá de Atos dos Apóstolos descreve Moisés como um homem formoso e poderoso em palavras. Moisés era um homem cheio dos argumentos. Para tudo ele estava preparado. O texto diz que ele foi educado em toda a ciência do Egito. Ele tinha argumento para todas as coisas. Ele estava sempre pronto, ele tinha as respostas na ponta da língua. E então ele tentou realizar a obra de Deus no seu ímpeto. E o resultado disso foi que ele matou um egípcio. E ele teve que fugir para o deserto. E ficou ali no deserto 40 anos conversando com ovelhas. 40 anos pastoreando ovelhas do rebanho do seu sogro Jetro. Até que um dia, exercendo lá o seu ofício, ele viu uma sarça que ardia, mas não se consumia. E ele disse: eu vou correr para lá e vou ver o que é isso, o que é que está acontecendo, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária é essa? Por que a sarça arde, mas ela não é consumida? E então, quando ele se aproximou da sarça, ele ouviu uma voz dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Está lá no capítulo 3 de Êxodo. E então o Senhor disse a Moisés: tira o meu povo do Egito. Tira o meu povo do Egito. E então Moisés disse: não, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei nem falar, Senhor, eu não sei nem falar. E o Senhor disse: mas eu serei com você. Moisés, ao final, disse: Senhor, envia outro, menos a mim, porque eu não vou conseguir falar. Eu não sei articular as palavras, eu sou pesado de língua, eu não vou conseguir. Envia outro. Mas o Senhor já havia trabalhado em Moisés nesses 40 anos no deserto, para quebrar a autoconfiança de Moisés, para que Moisés aprendesse uma coisa só: a depender de Deus. Alguém disse que Moisés passou 40 anos no Egito para aprender que ele podia todas as coisas como príncipe do Egito. Mas Deus o levou 40 anos para ficar 40 anos no deserto pastoreando ovelhas, para que ele aprendesse que nada podia. Mas ele passou mais 40 anos no deserto depois para aprender que no Senhor ele podia todas as coisas. Deus não confia na sua autoconfiança, mas ele confia na sua dependência dele. Que Deus abençoe você. Amém.